Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo e em nome da Cooper te trago as atualizações de clima para a região Nordeste. Primeiro, tragam as atualizações das condições oceânicas que vêm oscilando bastante. O Oceano Pacífico ainda está numa fase de neutralidade com tendência de resfriamento. Só que esse resfriamento vem ocorrendo de uma forma muito lenta e oscilando semana a semana. Tudo isso está sendo dificultado porque grande parte da massa oceânica global está mais aquecida do que o normal. Observamos neste mapa as áreas em tons de vermelho, áreas mais quentes. Mas o resfriamento está se estabelecendo aqui no Oceano Pacífico Equatorial, como podemos observar pelas áreas em tons de azul no mapa e também pelos índices que são medidos em sub-regiões do Oceano Pacífico Equatorial. Aqui nos índices observamos que esses índices ainda estão muito fracos, com um viés muito fraco que ainda não caracteriza o Laninha, principalmente o índice Ninho 3.4, que é utilizado para a classificação desse tipo de fenômeno e que é medido bem na área central do Oceano Pacífico Equatorial, precisa atingir meio grau negativo persistente para caracterizar o Laninha. Isso deve acontecer ao longo dos próximos meses. Tudo indica que o Laninha deve se estabelecer, mas será um fenômeno fraco de curta duração e por isso seus impactos não serão tão clássicos, tão fortes. Tudo indica que os efeitos serão um pouco mais característicos no verão, quando aí sim as chuvas devem aumentar sobre a metade norte do Brasil, atingindo boa parte do Nordeste. Mas por enquanto a primavera promete ainda ser uma estação muito seca, inclusive com chuvas abaixo da média no interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Nós vamos continuar monitorando essas condições e atualizando ao longo dos próximos boletins. A curto prazo, o padrão de distribuição das chuvas não vai mudar muito. O grande destaque é a atuação de uma forte onda de calor no interior do Brasil, que tem agravado cada vez mais o déficit hídrico, tem deixado o solo cada vez mais seco e aumentado o número de queimadas. A gente observa que grande parte do interior nordestino sem chance de chuva significativa e muito quente, principalmente Piauí e Maranhão, com temperaturas beirando os 40 graus. A faixa leste do Nordeste deve ter chuvas na forma de pancadas, que devem vir com um pouco mais de força aqui entre Alagoas e Pernambuco. Durante o período de 10 a 14 de setembro, a situação não muda muito. Tem previsão para atuação de instabilidades na faixa leste do Nordeste, neste período um pouco mais enfraquecidas, provocando chuvas mais esparsas, com menor intensidade, e no interior da região, tempo muito seco e cada vez mais quente. Até as temperaturas mínimas ficarão mais elevadas nesse período, mínimas aí por volta até acima dos 25 graus e calorão próximo dos 40 graus aqui no meio oeste da Bahia, Piauí e Maranhão. Na previsão pontual, podemos acompanhar de uma forma mais detalhada como isso deve ocorrer ao longo dos próximos 90 dias. Em Balsas, no Maranhão, não tem previsão de chuva até o início de novembro e o calor deve seguir bastante intenso, com máximas aí atingindo ou até passando dos 40 graus em vários momentos. A chuva deve começar a voltar aqui no decorrer de novembro, mas de uma forma muito espaçada. Tem previsão para um volume um pouco maior aqui no finalzinho do mês, mas apesar disso, são chuvas ainda muito espaçadas, que começam até a reduzir um pouco o calor, mas não garantem aí uma continuidade dessas chuvas para garantir umidade no solo. As chuvas devem aumentar de forma mais significativa, principalmente no mês de dezembro. Na região de Formosa do Rio Preto, na Bahia, a situação não é muito diferente. Até boa parte aqui do mês de outubro, a previsão é de tempo seco, muito quente, com picos de calor aqui no próximo mês de até 41 graus, vários dias aqui com máximas próximas dos 40 graus. Tem sinal de alguns episódios de chuva aqui entre outubro e início de novembro, mas muito espaçados, de fraca, moderada intensidade, episódios muito espaçados, alternados com janelas grandes de tempo seco. Uma chuva mais significativa e frequente é esperada lá para o final de novembro. Então, as chuvas, por enquanto, muito irregulares, demorando um pouco mais para se estabelecer, e tudo indica que o mês de dezembro deve ser marcado aí por chuvas um pouco mais volumosas e regulares. Nós vamos continuar monitorando e eu trago atualizações ao longo dos próximos boletins. Até mais!